Fala galera, beleza? Novamente aqui. Dessa vez a gente vai resolver mais uma questão, tá? Só que com outros conteúdos. A gente vai estar vendo tempos verbais, tá? Para essa questão. E nós vamos solucionar ela hoje, beleza? Vamos lá, vamos começar. Então, turma, vamos lá. A gente tem aí um quadrinho, tá? Dessa vez. Parece que é bem simples. Esse quadrinho ele tem um curto diálogo entre o Cascão e, bem, eu não sei quem é, porque já tem muito tempo que eu não leio Turma da Mônica, tá? Eles estão tendo um curto diálogo aí, parece que ela menciona alguma coisa e ele menciona outra também. A pergunta é o seguinte: qual é o verbo principal, o tempo verbal principal que tá sendo utilizado no nesse diálogo acima, tá? Então, assim, a gente tem ali quatro alternativas. Presente, passado simples, né? Simple past. A gente tem ali futuro simples, simple future, né? C, simple present, né? Presente simples. E alternativa D, present continuous. Bem, antes da gente fazer a leitura, que tal a gente estudar um pouco sobre os tempos verbais, tá? Que tal a gente falar um pouco sobre cada alternativa que tem aí, para depois a gente fazer a leitura e depois a gente definir qual é o tempo verbal. Combinado? Então, vamos começar. Eu primeiro vou começar pelo presente simples, tá? Simple present. Ele é o mais fácil aí de entender, tá? É o mais prático. Então, vamos começar por ele. Então, presente simples, né? Como o próprio nome já diz, é a forma verbal simples do presente, tá? Vamos ver alguns exemplos. Então, galera, vamos lá. Nós temos aí, tá? Pronomes sujeitos, tá? Subject pronouns, conjugando o verbo andar, tá? Eu ando, você anda, nós andamos, eles andam, tá? Então, a gente tem aí a forma no presente simples, tá? Esses pronomes sujeitos. Por que eu não coloquei pronomes de terceira pessoa do singular? Porque eles têm uma forma diferente da utilização, tá? Eu vou explicar para vocês. As únicas alterações que acontecem nos verbos se limitam aos pronomes em terceira pessoa, tá? Do singular. São aqueles que vocês deram falta. He, she and it. Então, quando a gente vai utilizar o simple present para se referir a esses pronomes, né, conjugando verbos, a maioria dos verbos eles recebem um S no final, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Bem, nesse exemplo aí, para a terceira pessoa do singular, nós temos he, que é o pronome masculino, she, que é o pronome feminino, e it, que é o pronome neutro, tá? Que a gente utiliza ele para coisas. Vocês vão acrescentar o S no verbo quando a gente estiver falando de presente simples, beleza? Pois é. Até então parece ser bem fácil, né? Eu acho que eu mencionei a maioria, na verdade. Então, existem algumas exceções, tá? Essa regrinha do S que eu passei para vocês, ela só não funciona para alguns verbos assim que tem algumas terminações específicas, tá? Eu vou deixar aqui essas terminações específicas para vocês verem. Então, para verbos terminados com essas terminações, a gente vai ter que acrescentar o ES no final, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos aos exemplos. Eu vou, ele vai. Eu faço, ela faz. Eu assisto, isso assiste. Então vamos lá. Outra regra do Simple Present acontece quando o verbo termina com consoante e Y no final, tá? Por exemplo, os verbos study, try e cry têm consoantes antes do Y. Nesses casos, você deve tirar o Y e acrescentar IES no lugar, tá? Dá uma olhada aí. Com verbos que terminam com Y e tem uma vogal antes, permanece aquela regra geral que eu passei para vocês, tá? De acrescentar somente o S no final da palavra.
Então, galera, sabemos que Simple Present, né, é usado para falar de presente, e vemos exemplos da utilização dos verbos no presente. Nós aprendemos o afirmativo, tá? E agora eu vou passar para vocês também interrogativo e negativo. Em inglês, você vai precisar de um verbo auxiliar para criar tanto uma pergunta e tanto para fazer uma forma negativa, tá? Para os pronomes I, you, we e they, o verbo auxiliar é do. Para a terceira pessoa do singular, he, she e it, a gente vai utilizar does, ok? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que fica. Bem, aí temos as situações interrogativas. A gente utilizou os verbos auxiliares do e does, tá? Para fazer perguntas. Qual é a regra que eu quero definir com vocês? Quando a gente utiliza does, tá? Para a terceira pessoa do singular, para fazer perguntas, a gente não precisa daquela regrinha de colocar o S, de modificar o verbo, tá? Ele fica como se fosse para os outros pronomes, tá? Então, ali não seria does she walks, seria simplesmente does she walk, ok? Ele perde esse S por conta da pergunta já estar sendo utilizada com does, tá? Como verbo auxiliar. Bem, agora vamos falar da forma negativa, tá? Nós temos aí os dois exemplos. Para a forma negativa, a primeira parte dos pronomes, vocês podem utilizar don't talk, tá? Utilizar o don't e depois o verbo. Por exemplo, eu não falo com você. Eu não falo com você. Tem ali as duas opções. Vocês podem utilizar a forma contraída e a forma formal, tá? Verbo auxiliar para negativa, para a terceira pessoa do singular, também fica diferente. Vamos lá. Vocês podem utilizar does not ou doesn't, ok? Então, galera, voltando aqui para a questão. Nós já entendemos, então, o que é o presente simples, né? O Simple Present. Agora nós vamos para D, Present Continuous, ok? A D é um pouquinho parecido com a C, tá? Só que existe uma diferença. Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Present Continuous, né? Em português, a tradução ela fica como presente contínuo ou progressivo, tá? É um tempo verbal usado para indicar ações, né, que estão em acontecimentos no presente, tá? No momento da fala. Assim, como as frases com presente contínuo se referem a situações que ocorrem no momento da fala, né? É bem comum você notar a utilização de um advérbio de tempo, tá? Nessas benditas frases. Mas assim, advérbio de tempo? Oi? Como assim? Chegou o momento da gente comentar, né? Da gente falar sobre os advérbios. Os advérbios, eles são palavras que podem, assim, causar muita confusão, sabe? Mas assim, eu vou separar uma aula somente pra gente falar sobre eles, beleza? Não se desespere. Qual é o papel do advérbio? A gente já sabe que um adjetivo, né, ele atribui características, né, qualidades a um substantivo, certo? Então, os advérbios eles atribuem qualidade aos verbos. Então fica aí até uma deixa, né? Fica até uma dica. Substantivo, adjetivo. Verbo, advérbio, né? Então, os principais advérbios no idioma, eles são divididos entre algumas categorias, tá bem? Então, vamos lá. Quais são os tipos de advérbios que nós temos? Nós temos advérbio de modo, tá? Ou de maneira, como você preferir. Lugar, tempo, frequência, intensificadores e interrogativos. Para present continuous, é muito comum que a gente utilize advérbios de tempo, tá? Normalmente como now, at the moment, tá? Pois a gente está falando sobre situações que ocorrem no momento da fala, certo? Vamos ver alguns exemplos. Ela está falando com a mãe dela agora, tá? A gente tem aí uma situação de presente, né? Um fato que está acontecendo naquele momento, né? Ela está falando com a mãe dela. E a gente já tem ali now, né? Que agora
que dá mais a entender aí que é naquele momento que está acontecendo. Então, galera, nós temos aí o exemplo de Present Continuous, ok? Vamos voltar para a questão e vamos ver qual é a outra alternativa que nós temos. Bem, nós já mencionamos presente simples, né? Presente contínuo, e agora vamos para a alternativa A, Simple Past. Esse é um pouco mais complexo, tá? É só vocês terem um pouco mais de atenção. A gente vai falar agora de passado simples. Simple Past é o tempo verbal passado simples, tá? Ele é utilizado para se referir a uma ação concluída em um período de tempo anterior ao nosso atual, tá? O Simple Past é usado para indicar ações já passadas, né, que já foram concluídas. Ou seja, a gente vai falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado, tá? Ele é formado por verbos no passado e as suas formas elas se encontram em verbos regulares e verbos irregulares, tá? O que vocês precisam entender é que verbos regulares, você sempre acrescenta o ed no final deles. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui nesse exemplo, nós temos o pronome sujeito, né? I, primeira pessoa do singular, conjugando o verbo no passado, caminhar, né? Eu andei, eu caminhei. Para conjugar esse verbo no passado, eu só precisei acrescentar um ed nele, tá? Ele é considerado um verbo regular. Você acrescenta o ed e o verbo está no passado simples. Esse verbo, por ser irregular, a sua forma no particípio é da mesma forma do passado. Então, não muda nada. Para verbos que são irregulares, a sua forma no passado é totalmente diferente na sua forma no presente. Inclusive, também no particípio. Às vezes, o verbo no particípio ele pode ser o mesmo da sua forma no passado. O que acontece é que ele se torna irregular quando ele é totalmente diferente da sua forma no presente. Como vocês podem ver, a gente tem um exemplo aí, tá? Do verbo ver, tá? Em suas três formas. Presente, passado e também na sua forma no particípio, tá? Vocês podem notar que é totalmente diferente uma da outra. É um verbo irregular. A formação básica de Simple Past é feita com o uso de auxiliar did nas formas negativas e interrogativas. Então, para você fazer perguntas utilizando o passado simples, você vai precisar utilizar um verbo auxiliar de passado. Vocês se lembram que nós vimos o verbo auxiliar de presente, do e does? Então, para passado a gente também utiliza a gente utiliza did, tá? A boa notícia é que o did você utiliza para todos os pronomes, até para a terceira pessoa do singular. Você vai utilizar para todos eles, tá? Para fazer perguntas e também para mencionar frases negativas. Nesse exemplo aí, nós temos uma situação, né, que se encerrou no passado, na forma afirmativa. Como é um verbo regular, eu acrescentei o ed nele, tá? Eu andei com você, tá ali a tradução da frase, tá? Na sua forma negativa, a gente utiliza o verbo auxiliar de passado, did. Vocês podem utilizar did not ou vocês podem utilizar didn't or didn't, tá? Dando mesmo. A sua forma interrogativa, a gente troca o pronome de lugar, a gente acrescenta o verbo auxiliar antes dele e faz a pergunta. Uma coisa que é importante vocês saberem é que quando a gente utiliza o verbo auxiliar, did, a conjugação do verbo no passado, ele fica no presente, tá? Ali na primeira parte, na afirmativa, a gente tem ali o verbo com ed, tá? A gente não utilizou o verbo auxiliar, então aquele verbo ali, ele fica com ed, ele fica nessa forma no passado. Se você utilizar o did para conjugar ele, o verbo ele tem que ficar no presente, isso daí é regra.